Imagina um mundo onde Zootopia 2 existe. Tem conspiração histórica, preconceito institucionalizado, vilão de sobrenome respeitável fazendo coisa errada, e mesmo assim ninguém tá falando disso direito. Estranho, né? Pois é, enquanto todo mundo tá ocupado brigando na internet por continuação que nem saiu, a Disney solta uma sequência que cutuca feridas, mexe com poder, manipulação, mentira histórica e ainda tem coragem de perguntar: e se toda a cidade que você ama foi construída em cima de uma grande farsa? Sim, Zootopia 2 não vem só com piadinha fofa e animal carismático. Vem com répteis banidos, elite mandando na opinião pública, polícia sendo usada como ferramenta política e um diário que literalmente pode reescrever a história inteira da cidade. Judy e Nick estão mais afiados do que nunca, mas também mais divididos, mais cansados e mais próximos de quebrar tudo, inclusive a própria parceria. E tem traição, tem personagem bonzinho que não é nada bonzinho, tem decisão moral pesada e uma revelação final que faz você repensar tudo que achava que sabia sobre Zootopia. Então já se prepara, porque esse vídeo vai cutucar os pontos mais polêmicos da história, falar do que a Disney talvez não quisesse que você percebesse e responder a pergunta que ninguém está fazendo direito. Zootopia 2 é corajoso ou só reciclou o primeiro filme com roupa nova? Agora, antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei, porque isso não é só apoio simbólico. O YouTube literalmente só entrega esse tipo de vídeo para mais gente quando vê engajamento. Então, se você curte análises mais afiadas e sem passar pano, essa inscrição faz toda a diferença. Se você puder apoiar ainda mais o canal com um Super Thanks, ajuda demais a manter esse tipo de conteúdo vivo e independente. Mas se não puder, tá tudo certo. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu em Zootopia 2, ou o que mais te deixou com aquela pulga atrás da orelha. E ó, assiste até o final, porque a última revelação dessa história não é só chocante, ela muda completamente a forma como você enxerga Zootopia. Perfeito, então senta confortável, pega uma água ou uma cenoura em respeito a Judy, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo maluco, político, fofo, ácido e surpreendentemente adulto que é Zootopia 2. E sim, a gente vai rir no caminho, porque se tem uma coisa que esse mundo sabe fazer é discutir coisa séria com cara de piada e fazer piada com coisa séria sem pedir desculpa. Zootopia 2 começa com aquela sensação estranha de tá tudo bem, mas não tá, sabe? A cidade parece em paz depois do caos do primeiro filme, os predadores não estão mais surtando, Judy virou símbolo institucional de esperança, Nick agora é oficialmente um policial, o que por si só já é uma piada pronta se você lembrar que ele começou como golpista vendendo picolé derretido, e todo mundo parece ter seguido em frente. Só que é aí que mora o perigo, porque nada é mais suspeito do que uma sociedade dizendo que superou o preconceito em tempo recorde, ainda mais quando esse preconceito estava literalmente entranhado na estrutura política, histórica e econômica da cidade. Zootopia 2 não grita isso na sua cara logo de início, ele sussurra, ele joga pistas, ele te faz rir enquanto planta desconforto e quando você percebe, já está questionando tudo, inclusive se aquele prefeito sorridente realmente merece confiança ou se aquele sobrenome tradicional não está escondendo coisa podre debaixo do tapete. Um dos temas centrais, talvez o mais importante, é a ideia de memória histórica manipulada, porque o filme basicamente pergunta: quem escreveu a história que você aprendeu? Quem decidiu quem era herói, quem era vilão e quem simplesmente sumiu do mapa? E aí entram os répteis, essa galera que em Zootopia foi simplesmente apagada da convivência social, tratados como perigosos, instáveis, ameaças à ordem pública, tudo com base num único evento mal explicado do passado. Olha que coincidência maravilhosa, né? Um acidente isolado vira justificativa para banimento coletivo, segregação e medo institucionalizado. Se isso não te soa familiar, talvez seja porque você dormiu nas aulas de história da humanidade inteira. E o mais genial é que o filme não transforma isso num discurso pesado. Ele faz isso com humor, com situações absurdas, como uma cidade inteira entrando em pânico porque uma cobra aparece num evento chique, como se ela tivesse armado uma bomba nuclear embaixo do tapete vermelho, enquanto ninguém questiona por que exatamente essa reação existe. E aí entra a elite, a família Linksley, aquele tipo clássico de vilão que a Disney adora, educado, articulado, sorriso de político em campanha, discurso bonito sobre tradição e segurança, enquanto nos bastidores está ameaçando gente, mandando queimar provas e basicamente dizendo: se a verdade vier à tona, a gente destrói todo mundo.
Zootopia 2 escancara uma coisa muito desconfortável. O preconceito não se sustenta sozinho. Ele precisa de poder, de narrativa e de gente influente ganhando alguma coisa com isso. Os Lynxley não odeiam répteis porque sim. Eles precisam que os répteis sejam odiados, porque isso justifica terras tomadas, bairros soterrados, riquezas acumuladas e controle político. E isso conecta diretamente com outro tema fortíssimo do filme, que é o uso do medo como ferramenta de controle social. Sempre que algo ameaça vir à tona, a resposta não é diálogo, é pânico. Manchete sensacionalista, polícia em alerta máximo, população gritando por segurança sem saber exatamente do que. Judy e Nick, que começaram como símbolos do novo Zootopia, rapidamente viram bodes expiatórios quando começam a fazer perguntas demais. E aqui o filme dá um tapa de luva na ideia de meritocracia moral. Não importa o quanto você fez de bom, se você ameaça a narrativa oficial, você vira problema. Judy sente isso na pele o tempo todo, porque ela acredita profundamente nas instituições. Acredita que fazer a coisa certa basta, acredita que a verdade sempre vence no final. E Zootopia 2 passa o filme inteiro testando essa fé dela, quase quebrando, quase fazendo ela desistir, quase fazendo ela aceitar a proposta de sumir e viver outra vida. Já o Nick representa o outro lado dessa moeda. O cara que nunca confiou totalmente no sistema, que aprendeu desde cedo que as regras só valem para alguns, e que em Zootopia 2 está exausto, cansado de lutar, cansado de provar valor, cansado de ser exceção tolerada. O conflito entre os dois não é só narrativo, é filosófico. Vale a pena continuar acreditando numa cidade que parece boa, mas foi construída em cima de mentira? Vale a pena arriscar tudo por uma verdade que talvez ninguém queira ouvir? E é aí que o filme acerta em cheio ao misturar isso com humor. Porque enquanto tudo isso acontece, a gente tá rindo de terapia de duplas policiais, de elefante com medo de rato, de piada ruim do Nick, de referências visuais jogadas sem cerimônia, como o Ratatouille aparecendo no meio da perseguição, como se dissesse, relaxa, a gente sabe que isso aqui é pesado, mas continua sendo um filme com animais usando chapéu. Outro tema que o filme trabalha muito bem é a hipocrisia institucional, especialmente na polícia. Bogo não é exatamente vilão, mas também não é herói. Ele representa aquela autoridade que prefere ordem ao invés de justiça, que se incomoda mais com o caos causado por Judy e Nick do que com o crime que eles estão tentando resolver, e que rapidamente vira as costas quando a pressão política aperta. Zootopia 2 mostra como instituições podem até ter pessoas boas dentro, mas ainda assim agir de forma covarde quando confrontadas com a própria podridão. E tudo isso culmina no grande segredo do diário, que é talvez o momento mais ousado da história inteira. Zootopia não foi fundada pelos mamíferos. Não foi esse grande projeto iluminado da elite que os livros contam. Foi idealizada por uma réptil, alguém que acreditava numa cidade verdadeiramente inclusiva, traída por ganância, assassinada simbolicamente pela história oficial e apagada para que outros lucrassem com o medo. Isso é pesado pra caramba, ainda mais vindo de um filme da Disney, e o impacto disso reverbera até o final, porque não é só sobre prender vilão, é sobre reescrever memória coletiva, sobre devolver dignidade a um povo inteiro, sobre admitir que a base da cidade é injusta. E o filme não resolve isso magicamente. Ele não diz que tudo vai ficar perfeito agora, ele só diz que a verdade veio à tona, e isso já é uma bomba suficiente. Até o romance entre Judy e Nick entra nessa lógica, porque ele não surge como distração. Ele nasce do cansaço compartilhado, do medo de perder, da sensação de que, num mundo que mente tão bem, a única coisa segura é quem escolhe ficar do seu lado mesmo quando tudo desmorona. No fim, Zootopia 2 não é revolucionário no sentido de reinventar a roda, mas é corajoso no que escolhe dizer, especialmente num formato que costuma ser subestimado. Ele fala de preconceito estrutural, de manipulação histórica, de poder econômico, de mídia sensacionalista, de polícia usada politicamente, de heróis descartáveis e de como sociedades adoram a ideia de mudança, desde que ela não mexa com quem manda. Tudo isso com piada, com animal carismático, com perseguição maluca e com aquele tom de é engraçado, mas dói porque é verdade.
E talvez seja exatamente por isso que muita gente não está falando tanto de Zootopia 2, porque ele não é só confortável, ele cutuca, ele incomoda, ele faz você rir e depois pensar, pera, isso aqui foi mais profundo do que eu esperava. E convenhamos, nem todo mundo quer isso quando aperta o play. E é aqui que a gente fecha esse resumão caótico, político, fofo e levemente revoltante de Zootopia 2. Porque, convenhamos, esse filme não é só sobre animais falantes resolvendo crime, é sobre mentira histórica, elite manipulando o medo, espécie inteira sendo apagada da sociedade e uma cidade inteira vivendo em cima de uma narrativa conveniente para quem manda. Teve réptil tratado como bomba ambulante, teve família tradicional fazendo coisa que não dá nem para comentar no grupo da família, teve polícia sendo usada como escudo político, teve herói virando vilão da noite pro dia e teve aquele clássico da Disney, o personagem mais simpático sendo mais canalha no final. Se isso não é polêmico o suficiente para um filme infantil, eu sinceramente não sei mais o que é. E é exatamente por isso que o Netflix existe. Porque aqui a gente não passa pano, não finge que é só fofura e não ignora quando uma animação resolve falar de preconceito estrutural, manipulação de poder e história reescrita na cara dura. Agora, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o gostei. Porque isso não é só apoio moral não. O YouTube só recomenda o conteúdo quando vem engajamento, então cada inscrição e cada like ajuda o Netflix a continuar trazendo resumos fantásticos, diretos ao ponto e sem medo de cutucar ferida. Se você puder apoiar ainda mais o canal com um Super Thanks, ajuda demais a manter o conteúdo vivo, independente e cada vez mais insano. Mas se não puder, tá tudo certo também. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu em Zootopia 2. Qual foi o momento mais absurdo? Ou qual verdade te deixou mais desconfortável? E claro, fica ligado no Netflix, porque se esse filme já mostrou que até uma cidade de animais pode ser podre por dentro, imagina os próximos resumos que vêm por aí. Falou e até o próximo vídeo!